Bom dia, bom dia, bom dia, meus amados. E aí, como é que passaram o dia de ontem? Dormiram bem? Espero que sim. Hoje, quinta-feira, dia de ciências e língua portuguesa. Então, hoje nós vamos trabalhar com ciências, né? E nós vamos aprender um pouquinho sobre matéria, as propriedades físicas da matéria. Cada tipo de matéria apresenta características próprias, algumas das quais são chamadas de propriedades físicas. Essas propriedades nos ajudam a reconhecer e diferenciar tipos de matéria, assim como decidir qual delas é melhor para cada atividade que desejamos desenvolver ou objetos que desejamos produzir. Agora, professor, o que é matéria? Matéria é tudo que tem massa, ou seja, peso, e ocupa um lugar no espaço. Ela tem que ocupar um lugar no espaço. Bom, por exemplo, a caneta. A caneta é um tipo de matéria. Por quê? Porque ela tem massa, ela tem um peso. E ela ocupa um lugar no espaço. Onde eu colocar ela, eu não posso colocar outra coisa porque ela já está lá. Ok? O ar também é matéria. Porque ele tem massa, ele tem um peso mínimo, bem pouquinho, mas tem um peso. Tá? Tanto é que se eu colocar uma bexiga de um lado de uma varetinha e uma bexiga cheia da outra, a bexiga cheia vai pesar mais do que a bexiga vazia. Então significa que o ar pesa um pouquinho, tá? Mas tem o seu peso, a sua massa. E aí nós vamos ver aqui algumas das propriedades físicas da matéria. A densidade. Densidade é a característica que relaciona a massa de um objeto feito de determinado material com o volume que ele ocupa. A mesma massa de ferro ocupa menor volume do que a de algodão. Assim podemos dizer que o ferro é mais denso, ele é mais pesado que o algodão. Então, a densidade é isso, é que alguns materiais é mais pesado que outros. Então, o menor volume ocupa menor espaço. Maior volume ocupa maior espaço. Então, se eu pegar um pedaço de ferro e um pedaço de algodão do mesmo tamanho, o algodão é mais leve do que esse pedaço de ferro, né? Para mim pegar um algodão que tem o mesmo peso do ferro, vai dar um volume muito maior. Às vezes eu vou pegar um pedacinho só de ferro, um pedacinho assim, e ele vai pesar o mesmo que um grandão de algodão, né? Então isso é densidade. Vamos lá. A solubilidade. A solubilidade é a aptidão que um corpo ou matéria tem de se dissolver ou não em determinado tipo de líquido. Exemplo da mistura de água e sal. A água é solvente e o sal, aquele que desmancha, é o soluto, né? O açúcar, certo? Ele se dissolve na água. Então a solubilidade é a aptidão de um corpo dissolver outro. Beleza? Quando a gente vai fazer café, a gente só vê a cor do café e o sabor do café. A gente vê o sabor do açúcar, mas não consegue ver mais o açúcar, né? Por quê? Porque ele se dissolveu. Ele foi solúvel. Beleza? E a água foi o solvente. Elasticidade.
Elasticidade dos materiais elásticos pode ser deformada e voltar à forma inicial quando a força causadora da deformação parar de atuar. Como nós podemos entender isso, professor? Quando você é criança, a gente costuma brincar muito com estilingue, né? Então, a pedra do estilingue só é arremessada porque a gente esticou a borracha. Quando a gente solta, a borracha volta ao tamanho dela inicial, né? Então ela aumenta, mas diminui. Se eu pegar uma seringa e tampar o buraquinho dela, eu posso empurrar o embolo dela. Se o biquinho estiver tapado, quando eu soltar, ele vai voltar ao mesmo lugar que ele estava, porque ele não vai. Isso é questão de elasticidade. Tá? Magnetismo. Agora nós vamos aqui para o magnetismo. Os materiais que são atraídos por um ímã são chamados de materiais magnéticos. Os ímãs são objetos feitos de material magnético e atraem alguns tipos de metal, como ferro ou ligas metálicas. As moedas atraídas por ímã, por isso a moeda é um material magnético. Tá? Condutibilidade térmica indica a capacidade de alguns materiais em conduzir energia térmica, ou seja, calor. Os materiais que não conduzem bem a energia térmica são chamados de material isolante térmico. O alumínio é um bom condutor térmico, por isso que ele é muito usado na fabricação de panelas, permitindo que a energia do fogo, a energia térmica do fogo, passe mais rápido e com mais eficiência para o alimento, para cozinhar mais rápido, né? Enquanto que se eu pegar qualquer outro material, por exemplo, que não tem uma boa condutibilidade térmica, o alimento vai demorar um pouco mais para aquecer, porque ele não tem uma boa condutibilidade. Beleza? Por exemplo, a madeira não é um bom condutor. Por quê? Porque eu posso pegar nele quando ele está no fogo. Não posso? A gente não pega no restante da madeira que está lá no fogão, queimando? A gente pega. Mas tenta pegar numa panela, no alumínio. Se não tivesse o cabo, a gente não conseguiria pegar sem um pano, sem alguma coisa assim, né? Mas a madeira eu posso pegar, porque ela não é um bom condutor térmico. Ele não leva o calor de um lado para o outro. Dureza. Dureza é a resistência que uma espécie de matéria apresenta ao ser riscada por outra. Quanto maior a resistência, ao risco, mais dura é a matéria. O grafite é um material um material mole que pode ser usado para escrever. Então, nessa questão de dureza, o diamante é considerado um dos materiais mais duros que todos os outros. Ele consegue riscar todos os outros sem ser riscado, né? A condutibilidade elétrica, ela indica a facilidade que um material tem para conduzir a energia elétrica de um lado para outro. De forma que os materiais metálicos são bons condutores elétricos. Alguns materiais não permitem a passagem da corrente elétrica e são chamados de isolante. Por isso que os fios vêm recapados com plástico, né? Porque o plástico não permite essa condutibilidade elétrica.
Então, os metais é que são bons condutores elétricos. O cobre é um bom condutor elétrico, por isso é muito utilizado nos fios para a transmissão da energia, né? Aqui você tem um videozinho que você pode acessar para você entender um pouco mais, que tem vários exemplos, né, das propriedades físicas da matéria e que ajuda você a responder essas questõezinhas aqui, ó. A primeira atividade é o que é matéria. Bom, foi explicado no começo desse vídeo o que é matéria. É só voltar lá que a gente vai saber. O que são propriedades físicas da matéria? Bom, se vocês voltar aqui, vocês vão ver o que é propriedade física da matéria. Tá aqui. Quais são as principais propriedades físicas da matéria? São essas que a gente falou para você. São essas aqui, né? Essa aqui. São todas essas aqui e essa aqui. Essas são as propriedades físicas da matéria. Na 4, Caio e Miguel estavam brincando com uma bola. Com o chute de Miguel, a bola foi parar próximo ao campinho. A bola ficou boiando sobre a água até que o pai de Caio foi buscá-la. Se a bola caiu no rio próximo ao campinho e a bola ficou boiando, diante dessa situação, marque a frase correta que indica por que a água ficou boiando, a bola ficou boiando. Tá? A bola é mais densa do que a água? A bola é menos densa do que a água? A água é tão densa quanto a bola? Ou a bola e a água não possuem densidade? Elas não possuem peso? 5. Leia a situação abaixo. Na história dos 3 porquinhos, o primeiro porquinho construiu a sua casa de palha. O segundo porquinho construiu sua casa de madeira. E o terceiro porquinho construiu sua casa de tijolos. Qual casa apresenta maior resistência aos impactos? E qual dessas casas possui menor resistência a impacto? O tipo de material utilizado para a construção de uma casa influencia na durabilidade dela? Por quê? Vamos pensar e responder. As alternativas A, B, as questões A, B e C dessa questão 5, tá? E essas são as atividades de hoje. São 5 questões por dia, então essas são as 5 de hoje. Vamos assistir o videozinho lá que é bem bacana, tá ok? Até a próxima aula de ciências, ok? Um beijão para vocês. Qualquer coisa, estamos à disposição. Tchau, tchau.